Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui falando. Hoje para mais uma aula, nós vamos dar continuidade à nossa revisão de teoria de voo. Na última aula nós falamos um pouco sobre velocidade de stall em manobra. Nós vimos o porquê que a velocidade de stall aumenta em uma manobra. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o voo em curva. Vamos começar? Bom, eu desenhei duas aeronaves, a aeronave da esquerda em voo linha reta horizontal e a aeronave da direita realizando uma curva. Tá ok? Só para relembrar, em voo linha reta horizontal, o diagrama de forças ele pode ser representado da seguinte maneira. Para cima, sustentação, vertical para baixo, a força-peso. E aí lembra que nós vimos que se a velocidade ela é constante, ou seja, aceleração igual a zero, nós podemos dizer que a sustentação é igual ao peso e a tração é igual a arrasto. Isso foi o que a gente viu na última aula, inclusive. Tá ok? O que acontece quando a gente inclina a nossa aeronave, pessoal? Quando a gente inclina a nossa aeronave, a sustentação, que é sempre perpendicular ao plano das asas, ela também vai inclinar. Então a sustentação, ela inclina. Já o peso, ele continua apontando vertical para baixo. Tá ok? E aí agora essa sustentação inclinada, a gente pode decompor ela em duas componentes. Uma vertical para cima, que eu vou chamar de componente vertical da sustentação, e a outra, pessoal, que vai ser responsável pela trajetória curva, que eu vou chamar de componente horizontal da sustentação. Tá ok? O ângulo formado entre o vetor sustentação e a componente vertical da sustentação, eu vou chamar ele de φ. E ele é o nosso ângulo de inclinação. Ele também aparece aqui, ó, entre o plano das asas e a linha do horizonte. É o mesmo ângulo. Tá ok? Bom, se nós assumirmos agora que essa aeronave ela está numa curva coordenada, ou seja, ela não está subindo, não está descendo, ela não está acelerando, e quando eu falo aceleração aqui, é aceleração linear, a gente pode desenhar o diagrama de forças da seguinte maneira. A nossa componente vertical de sustentação é igual a nossa sustentação vezes o cosseno do ângulo de inclinação, ela vai ter que ser igual a força-peso. E a nossa componente horizontal de sustentação, que é igual a sustentação vezes o seno do ângulo de inclinação, ela vai ser igual à nossa força centrípeta, pessoal. E lá do segundo grau, a gente lembra que força centrípeta é o que? É massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura, o raio de curva. Tá ok? Dessa primeira relação aqui, nós já tiramos uma informação muito importante, que é, para uma curva coordenada, a sustentação ela deve ser maior do que o peso. Tá certo? Então, para uma curva coordenada, a sustentação ela deve ser maior do que o peso. Por quê? Porque uma componente dela, uma parte dela, que é a componente vertical dela, vertical de sustentação, ela é igual à força-peso. Então, ela é maior do que o peso. Tá ok? Essa é a nossa primeira conclusão. Bom, vamos trabalhar um pouquinho mais essas fórmulas aí e ver o quanto mais de informação nós podemos tirar. Então, continuando, a gente viu da equação 1 que L cosseno φ é igual ao nosso peso. E da equação que eu vou chamar aqui ó, de 2, nós temos que L seno φ é igual a m
V ao quadrado sobre R. Tá ok? Só que nessa equação não é prático a gente representar ela com massa. Ao invés disso, nós vamos trocar e nós vamos fazer assim, ó. A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então agora eu vou isolar a massa e a massa vai ficar igual ao peso dividido pela gravidade. E agora eu vou substituir essa informação aqui, ó. Tá ok? E aí eu vou ficar então que L seno do ângulo de inclinação é igual a W, peso, dividido pela força da gravidade, vezes a velocidade ao quadrado, sobre o raio de curva. Esse meu R não fica legal. Vou fazer de novo. Dividido pelo raio de curva. Tá ok? Mas o que é o peso agora, pessoal? O que é o peso? O que é o peso? O peso, a gente viu que é isso aqui, ó. É igual ao L cosseno do ângulo de inclinação. Então agora a gente pega e substitui ele aqui. E aí nós vamos ter que L seno do ângulo de inclinação é igual a L cosseno do ângulo de inclinação dividido pela gravidade vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curva. Tá ok? Bom, esse L cosseno φ, ele está multiplicando no lado direito, então eu vou passar ele para o lado esquerdo, dividindo. E aí nós vamos ficar com a seguinte expressão. A gente vai ficar aqui L seno do ângulo de inclinação dividido por L cosseno do ângulo de inclinação é igual à nossa velocidade ao quadrado sobre GR. E agora aqui, pessoal, ó, L corta com L. E o que é seno sobre cosseno? Quem é que lembra disso aí? Seno sobre cosseno, pessoal, é a definição de tangente. Então, nós temos que a tangente do ângulo de inclinação vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre a gravidade vezes o raio de curvatura. E essa expressão, ela também vai nos dizer bastante coisa. Vamos fazer um box nela aqui. O que essa expressão vai nos dizer, pessoal? Vamos mudar a página. A gente tem que... Opa! Fazer de outra cor. A gente tem que tangente do ângulo de inclinação é igual a V ao quadrado GR. Essa foi a expressão que a gente acabou de deduzir. Essa expressão, pessoal, ela vai nos dizer bastante coisa. E a primeira é que o ângulo de inclinação não depende do peso da aeronave. Tá ok? Essa é a primeira, digamos assim, grande informação que a gente pode ver dessa expressão. Que o peso, ele não está ali. Então, o ângulo de inclinação não depende do peso. Outra coisa importante que a gente pode tirar dessa expressão é que o ângulo de inclinação ele é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. E ele é inversamente proporcional ao raio de curvatura, ao raio da curva. Tá ok? Então vamos pensar assim. Vamos fixar primeiro, fixar o raio. Não adianta, o R não sai. Fixar o raio. Se a gente fixar o raio, ou seja, esse valorzinho aqui vai ficar constante, nós temos então que o ângulo de inclinação, φ, a tangente do ângulo de inclinação, vai ser
proporcional à velocidade ao quadrado. Isso significa que, se nós aumentarmos o nosso ângulo de inclinação, mantendo o raio constante, nós vamos ter que aumentar a nossa velocidade. Se nós diminuirmos o nosso ângulo de inclinação, mantendo o raio constante, nós vamos ter que diminuir a nossa velocidade. Tá ok? E agora, se a gente fixar a velocidade, o que acontece? Se a gente fixar a velocidade, nós vamos ter que o ângulo de inclinação ele é inversamente proporcional ao raio da curva. Isso quer dizer que agora, então, eu estou não mantendo mais o meu raio constante, mas eu estou mantendo a minha velocidade constante. Tá certo? Mantendo velocidade constante, se eu aumento o meu ângulo de inclinação, o meu raio de curva diminui. E se eu diminuo o meu ângulo de inclinação, o meu raio de curva ele aumenta. Tá ok? Então, respondendo a pergunta ali que eu tinha feito dos dois aviões, a gente vê aqui que os dois aviões eles vão estar mantendo o mesmo raio, porque a pergunta fala que eles estão com a mesma inclinação e com a mesma velocidade. Ou seja, mesma inclinação e mesma velocidade, eles vão estar com um raio igual. O raio de curva vai ser igual, porque o ângulo de inclinação não depende do peso das aeronaves.